Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o ERP parceiro do contador. Durante o 6º Seminário de Gestão Jurídica e Legal da Fenacom, nós conversamos com Gilberto Sokolowski, que proferiu uma palestra. Gilberto, que é da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do SEBRAE. Gilberto, o tema aqui foi a questão do compliance, políticas de integridade nas pequenas e médias empresas. Eu queria que você falasse para a gente se é possível implementar esses mecanismos nestes pequenos negócios. Sim, é possível. A grande questão é a gente poder desmistificar o termo compliance. O termo compliance, ele na realidade, ele configura um conjunto de ações bastante amplo, principalmente de grandes empresas, em prol da integridade. E exatamente por causa disso é que a gente reduz o termo compliance para integridade, porque é um conceito mais acessível ao pequeno empresário. Quando se fala em combate à corrupção, pensa-se que é um tema restrito a grandes empresas, ao governo, e na realidade não. A integridade, e o combate à corrupção, ela começa nos pequenos atos do cidadão, não furar fila, não tentar pagar propina para o guarda quando você é pego na lei seca, não beber e dirigir. Então, como a gente tem no ambiente de negócio 99% das empresas desse país como pequenos negócios, isso às vezes passa ao largo. Então, ao trazer o conceito de integridade, a gente transforma isso num tema mais do dia a dia dele. E o que significa ter integridade no negócio? Significa tratar bem o cliente, seus funcionários, respeitar os contratos, participar de processos licitatórios de maneira correta. É uma série de, diria eu, comportamentos adequados e não sistemas de monitoramento que é típico de grandes empresas. Então, por isso que a gente instituiu o programa Empresa Íntegra, que são dicas que possibilitam ao pequeno empresário de aplicar no dia a dia o conceito de integridade, afastando-o da corrupção. O que você listaria como algumas ações principais nesse sentido? Bom, primeiro de tudo é realmente o comprometimento da direção da empresa. É tipicamente o primeiro passo. O exemplo tem que vir de cima. Então, se o dono da empresa não se compromete com a integridade, o que dirá do seu colaborador? O seu colaborador não se vê na obrigação de fazer nada. É ter um bom contador, é manter os dados todos corretos dentro da legislação, promover cursos sobre o tema. Às vezes, para o pequeno empresário, essa questão de promover curso é algo, eu vou gastar dinheiro. Não, um bate-papo sobre isso já ajuda. Realmente ter um código de ética, não necessariamente um código de ética encorpado, um livro, mas que seja uma lista de valores e princípios que aquela empresa preconiza no seu dia a dia. Então são pequenas ações que fazem esse conceito funcionar para a pequena empresa. Outro tema que você abordou aqui é a questão das pequenas empresas agora poderem participar de licitações públicas. Com isso, abre-se uma porta também para a corrupção dessas pequenas empresas. Como lidar? Como é que essas pequenas empresas podem fugir da corrupção? Bom, ao você conseguir aplicar algumas dessas ações do dia a dia, isso já facilita bastante, mas a gente tem sempre que lembrar que a corrupção tem dois lados. Você tem o corrupto e o corruptor. Podemos dizer que vai acabar a incidência de gestores públicos ou de agentes públicos que vão tentar oferecer vantagens? Não acredito. Mas na hora em que você
possibilita, né, que determinados processos licitatórios sejam abertos a pequenos negócios. Isso significa uma concorrência muito maior, isso significa trabalhar com empresas que não têm a corrupção como algo enraizado nas suas práticas. A gente sabe, e até por delações premiadas, que determinadas empresas tinham até departamentos da corrupção que eram próprios a isso. O pequeno empresário ele não tem nem tempo para isso. Né? Então, na hora que você pega, por exemplo, num município, uma concorrência para merenda pública e uma compra de até R$80 mil, e isso é exclusivo a pequenos empresários, e você capacita, e aí vale a pena procurar o Sebrae tem cursos aos empresários como participar de compras públicas, né, como ser íntegro, ética e por aí vai. Então eu acho que o principal é a capacitação. Nós vivemos um dilema. Nos últimos anos, o desenvolvimento do país e das pequenas empresas proporcionou que pessoas esclarecidas, com um nível de formação mais elevado, empreendessem no país. É o que a gente chama empreendedorismo por opção. Ao fazer o empreendedorismo por opção, esse empreendedor ele está aberto à capacitação, ele procura. Infelizmente, nos últimos anos, com a deterioração da economia do país, você começa a ter um fluxo maior de empreendedores por necessidade. Pessoas que perderam o emprego, não têm uma capacitação que os permita se manter e aí eles resolvem empreender, muitas vezes na informalidade. E esse público, ele não procura a capacitação. Então o Sebrae tem um compromisso e tem um desafio muito grande, que é reunir esse público, né, para tratar desse assunto, para que realmente isso seja uma onda a varrer esse país e que mude a cultura que nós temos em relação a isso. Eu acho que só assim que nós vamos conseguir realmente, né, disseminar a integridade empresarial. Muito obrigada, doutor Gilberto. Esse é o Contabilidade na TV, direto do 6º Seminário de Gestão Jurídica e Legal da FENACON.